No coração do Nordeste brasileiro, onde o vento desenha dunas e a água esculpe paisagens surreais, seguimos nossa jornada. Nossa primeira parada, Tutóia, a porta de entrada para um Maranhão pouco explorado. E assim fomos surpreendidos, com dunas douradas, lagoas escondidas e um silêncio que ecoa a grandeza. Seguimos estrada dentro, em direção a Barreirinhas, mas no caminho fomos presenteados com um espetáculo inesperado: os pequenos lençóis maranhenses. Uma prévia deslumbrante do que ainda estava por vir. Uma obra de arte natural que nos deixou sem fôlego. Em Barreirinhas, o São João fervilhava, com a energia contagiante do boi-bumbá e suas danças que celebram a tradição local. Atravessando o rio de barco, chegamos ao destino mais esperado, Atins, uma vila rústica, isolada entre o mar e o deserto. A porta de entrada para um dos lugares mais mágicos do Brasil, os Lençóis Maranhenses. Bom dia, meus amigos! Bem-vindos ao Maranhão. Chegamos ontem à noite aqui no Maranhão e chegamos aqui na praia de Tutóia ontem à noite. Pegamos uma pousada e hoje de manhã já fizemos o check-out e vamos agora começar a explorar essa praia de Tutóia aqui. E interessante que aqui na praia a galera anda de carro na areia da praia mesmo. Eu fui tentar andar de fioreta pela orla e não tinha uma orla, e eu via o pessoal entrando aqui na areia e entrei junto. E como entramos no Maranhão, eu vou colocar aqui essa marca, que é a bandeira do Maranhão, na fioreta. Pronto. Do lado da bandeira do Pernambuco. E eu gostaria de agradecer a Nélia, que é uma seguidora do canal. Ela enviou para mim todas as bandeiras do Brasil, dos estados brasileiros, porque eu já falei uma vez que eu não colocava mais bandeira no carro porque eu não achava adesivo, né? E ela encontrou todos e mandou para mim. Muito obrigado, Nélia. E ali na praia eu consigo ver que tem um navio encalhado também, dos anos 80. E aqui eu dirigi até o encontro desse rio com o mar. Dirigi aqui pela praia. E esse rio é o delta do Parnaíba. Ainda até aqui, cara. É enorme esse rio, formando assim uma biodiversidade gigantesca. Eu vejo muitos pássaros diferentes. Você falar que eu consigo ver do outro lado uma área de mangue enorme. Realmente, esse delta do Parnaíba é impressionante.
Estamos agora caminhando aqui pela praia de Tutóia, nessa maré super baixa. Aí aqui o solo é bem arenoso, é uma argila e o pé afunda bastante, cara. Que a nossa intenção é chegar, aproveitar a maré baixa para chegar lá no navio que está encalhado. Porque esse navio encalhado, ele é uma atração turística aqui também, né? Mas o que está dificultando a gente é realmente esse solo arenoso. O meu maior medo mesmo é pisar num caranguejo. Nunca aconteceu isso comigo, mas sei lá, porque isso aqui é o terreno deles, né? E a Marcela falou que viu um caranguejo ali atrás, então. Então a gente estava literalmente encalhando nessa areia, atolando mesmo. Se não fosse os pescadores ali falar pra gente tomar um outro caminho, o pé afundava até o joelho. Sinistro. Mas agora, com essa dica do pescador aqui, a gente deu uma volta e agora tá chegando perto. E aqui chegamos bem pertinho do navio, cara. Dá pra ver que ele tá tomado por corais. Já faz parte do ecossistema aqui, né? Mas a gente não vai se aproximar tanto, porque é meio perigoso, né? Tem muito ferro enferrujado ali. E eu não tomei vacina pra tétano. Estamos agora aqui no restaurante Beira Mar para comer um camarão, porque aqui em Tutóia é considerado um prato aqui da cidade, que é o camarão. Muito popular é o camarão aqui, né? Então vamos experimentar o camarão aqui de Tutóia. E agora chegamos aqui nas dunas de Tutóia. Aqui do lado da cidade tem umas dunas que parecem ser incríveis. A gente deixou a Fioretta ali atrás e vamos caminhar até lá.
Muito legal esse lugar. A gente só imaginava que ia encontrar algumas lagoas que dá para se banhar, né? A gente não sabe se realmente dá para se banhar nelas. Muito legal aqui as dunas de Tutóia. A gente só esperava encontrar algumas lagoas mais fundas para a gente tomar banho de lagoa, mas infelizmente as lagoas estão bem rasas e estão um pouco duvidosas, né? A água meio verde, a gente não sabe se pode ser imprópria para banhos, mas de qualquer maneira, Não era convidativa, né? pois é, não era convidativo, né? Mas de qualquer maneira foi legal. Legal conhecer aqui essas dunas de Tutóia. Mas ambos sabemos que as mais fantásticas ainda estão por vir, né? Os Lençóis Maranhenses. Né, Marcelo? Sim, mas a vista aqui vale a pena, era Claro. linda também. E saindo agora de Tutóia, continuaremos viagem em direção a Barreirinhas. Próxima parada então é Barreirinhas e lá já estaremos praticamente nos Lençóis Maranhenses.
Já estamos quase chegando em Barreirinha. E aí começamos a ver várias dunas perto da estrada. E aí eu vi o drone, cara. Impressionante. E isso que a gente ainda nem tá nos verdadeiros lençóis maranhenses. Esses são apenas os pequenos lençóis maranhenses. Mas olha que maravilha. Isso é uma perfeição da natureza. Isso é um paraíso, eu diria. Chegamos em Barreirinhas. Estamos aqui apreciando a maravilha desse céu que acabou de ter o pôr do sol, né? E a gente conseguiu achar uma pousada depois de muita dificuldade, porque os preços estão bem altos aqui em Barreirinhas. É bem turístico, né? E aí no final a gente conseguiu achar uma pousada por R$160 a diária. Não acho caro, mas o único problema é que o banheiro é compartilhado. Mas é compartilhado com apenas alguns quartos aqui, né? E esse aqui é o quarto, ó. Bem simples, só a cama e o espelho. Mas o bom, ó, olha só, tem uma varanda de frente para a pousada. E lá embaixo tá a Fioreta, ó. Estamos aqui no centrinho, na praça principal aqui de Barreirinhas. E pelo jeito vai rolar festa hoje. Já enfeitaram tudo aqui para São João. Ou é o Bumba Meu Boi? Eu espero que seja Bumba Meu Boi. Aqui o São João é o Bumba Meu Boi. É. Então eu espero que a gente consiga ver. Mas Louvado parece que tá tendo uma seja missa nosso primeiro. Senhor Jesus Cristo. É, tá tendo uma missa primeiro, eu acho. Mas vamos comer primeiro que eu tô morrendo de fome. Festeje Estamos com em São fome. E vai rolar uma apresentação agorinha. É quadrilha, eu acho que vai ter boi nessa quadrilha. É, vai ter boi aqui, eu acho.
E hoje é dia de lavar roupa. Estamos indo, ó. Muita roupa suja para lavar hoje. E vamos mostrar como é que a gente lava a roupa quando viaja. Pronto, colocamos as roupas para lavar. A gente pagou R$25, cara. Essa é a lavanderia mais cara que eu já paguei antes. Só para lavar foi 25, agora vai demorar 30 minutos. Depois a gente volta aqui e põe para secar. Para secar eu não sei quanto que é, mas normalmente é o mesmo preço. Mas o bom é que a gente colocou as nossas roupas junto, daí pelo menos já vai ser 2 para 1, né? E aqui estamos caminhando pela orla aqui de Barreirinhas. Tem um rio lindo aqui que é o rio Preguiça. Uma vegetação bem preservada ali do outro lado do rio. É isso então, agora tá pronto finalmente. Agora eu posso pegar as roupas sequinhas aqui. Depois a gente dobra elas, tá? Tudo lavado e seco, vamos lá. Cheiroso. Então, estamos pesquisando aqui em várias agências de viagem para algum guia para guiar a gente na travessia dos Lençóis Maranhenses. Mas o que a gente vai fazer amanhã é pegar um barco para Atins, porque é de lá de Atins que começa a travessia, né? Então a gente vai para lá e vai continuar tentando achar um guia que cobre mais barato. E são entre 3 a 4 dias, tem até travessias de 5 dias, depende muito disso. Então a gente está pesquisando aqui. Estamos muito felizes porque conseguimos uma parceria com um guia que vai nos guiar pelos Lençóis Maranhenses por 3 dias na travessia. 3 noites, 4 dias. É, 3 noites, 4 dias, né? Então a gente conseguiu uma parceria. Estamos felizes e vamos comemorar hoje. Deixamos a Fioretta estacionada ali atrás e agora a gente vai partir para Atins com um barco, porque Atins é uma vila no meio das dunas lá dos Lençóis Maranhenses e não tem como chegar de carro lá, tem como chegar de barco pelo rio Preguiça ou de 4x4, porque só carro credenciado pode entrar na vila.
Mas a gente preferiu ir de barco, que é mais barato e também deve ser mais bonito, né? E a gente já separou nas mochilas aqui somente o que a gente vai precisar para fazer a travessia dos Lençóis. Mochilas leves e o menos possível. 4 dias e 3 noites. Isso sim vai ser uma aventura, hein? Ah, é aquela vazia ali. É. Ainda bem.